racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Desde 2023, a injúria racial passou a ter a mesma gravidade, pena de crimes raciais, com reclusão de 2 a 5 anos. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Estevão da Silva, que é advogado e professor da Universidade Zumbi dos Palmares e presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra. Bem-vindo, Dr. Estevão. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, gostaria que você falasse sobre as nossas leis antirracismo. Elas são consideradas eficazes de fato? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde Renato, boa tarde Camila, boa tarde aos nossos ouvintes. Com relação às nossas leis, nós temos leis boas, o Brasil tem leis muito boas. O nosso problema é o cumprimento dessas leis. Infelizmente, as pessoas se acostumaram com a impunidade. Então, muitas pessoas estrangeiras vêm para cá já sabendo dessa impunidade. Faz o que faz, como foi o último caso dessa Argentina, faz o que faz, vai embora. O brasileiro mesmo acaba acostumando com essa impunidade. Então, o que nós precisamos é ser rigoroso na punição dessas pessoas. Doutor Estevão, muito boa tarde para você. Aliás, a gente citou aqui o caso do Vini Júnior no Real Madrid, mas ontem, por exemplo, no jogo entre Corinthians e Portuguesa, o goleiro do Corinthians, Hugo Souza, também foi alvo de ofensas racistas aqui em São Paulo. Como fazer, então, com que essas leis sejam cumpridas aqui em nosso país? Ótimo, viu, Renato? Nós estamos, inclusive, pensando nessa organização, numa organização social, para obrigar esse time, para obrigar o UEFA a fazer alguma coisa, a punir mais. O que acontece é igual assim, nós ficamos sabendo agora de que esse jogador foi banido de um jogo. Não, talvez o clube inteiro tem que ser banido, o clube inteiro tem que ser expulso desse campeonato. A hora que nós tivermos uma punição que realmente doa, principalmente no bolso, provavelmente essas atitudes irão reduzir ou irão acabar de vez. O que acontece, muitas vezes, é essa falta de punição. Então, o jogador fica ali um jogo, ele já substitui por outro jogador, e muitas vezes aquele time ocorre. O que eu gostaria de falar também com relação ao racismo, isso é importante dizer, e para todos os nossos ouvintes, de que quando ocorre uma atitude racista, a vítima ela fica desestabilizada. Então, uma vez, no começo de um jogo, que aquele jogador acaba fazendo alguma coisa contra o outro jogador, contra o Vini ou qualquer outro jogador negro, você pode pensar, aquele jogador já saiu de campo. Porque ele está desestabilizado, ele não consegue mais ter o mesmo desempenho, ainda mais quando nós estamos falando de jogadores de alta performance, que é uma concentração absoluta. Então aquele jogador vai jogar os 90 minutos pensando no que ele falou, se aquilo vai dar, se não vai dar, se ele não vai ser punido, como muitas vezes a vítima acaba sendo punida. Então o que precisa fazer é ser realmente duro, não só com o jogador, mas com o clube. Talvez eliminar do campeonato, uma punição também, danos morais ali séria. Isso eu acredito que vai realmente resultar ali na redução dessas práticas. Desestabiliza não só aquele jogador, mas os outros também do mesmo time, porque todo mundo acaba sendo solidário e empático em relação àquele crime que foi cometido ali. Doutor Estevão, a gente consegue incentivar outros países a partir da prática antirracista, das leis antirracismo que existem no Brasil? O Brasil consegue, de alguma forma, influenciar outras nações para que façam projetos de lei, para que possam estipular punições como as do Brasil? O Brasil, ele pode ser esse polo, sim, ele pode ser esse centro de referência, mas para isso ele precisa realmente punir. O que acontece, isso é muito triste nós pensarmos isso, é que muitas pessoas olham para o Brasil pensando que é o país da impunidade. Muita gente vem para o Brasil não só contra o negro, mas contra a mulher, os diversos crimes que nós temos, os diversos raptos que nós temos. A pessoa olha para o Brasil e fala, vou lá, vou fazer e não vai dar nada. E isso nós precisamos realmente parar e falar, se você cometeu um crime aqui, você vai responder pelo crime aqui, como está acontecendo com muitas outras pessoas que cometem um crime fora do Brasil e fica lá, não volta não, cumpre toda a pena lá. Nós precisamos também fazer a mesma coisa, fez um crime aqui no Brasil, vai cumprir a pena toda aqui. Aí sim nós seremos exemplo e eles vão perceber o Brasil como realmente um país sério, que pune o racismo. Doutor Estevão, muito obrigado pela participação a sua aqui com a gente. Infelizmente, a gente sempre tem que voltar a esse tema. Não deveríamos falar disso ainda mais aqui no Brasil, mas infelizmente a gente tem que falar, tem que continuar nessa luta. Doutor, muito obrigado, viu? Uma boa semana para você. Eu que agradeço, Camila, eu que agradeço, Renato, foi mais uma vez um grande prazer estar aqui trocando um pouquinho, dividindo essa ideia, mas principalmente vamos combater o racismo todos nós.